Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus. Um pedacinho do Maná dos Céus, amados, que nós estamos falando acerca de casamento cristão. Hoje eu quero falar sobre honestidade e também quero falar sobre alguns problemas que têm surgido na vida conjugal, que são falta de diálogo e também a falta de respeito que muitas vezes o casal tem para um com o outro. Mas quero começar a falar sobre a honestidade. Amados, diletos irmãos, eu tenho acompanhado alguns irmãos através da rede social, principalmente irmãs, que têm entrado em contato comigo, queixando-se que seu casamento está falido, que seus casamentos, marido já saiu de casa, e muitos desse casamento acabou por falta de honestidade, falta de diálogo, falta de respeito, muitas vezes, que o marido tem para com a esposa, ou mesmo a esposa tem com seu marido. Então, por isso, eu gostaria de falar-vos, provavelmente esse será meu penúltimo áudio, falando sobre casamento. Eu não quero me aprofundar muito, não quero interferir na vida de ninguém, amados, porque cada um tem as suas próprias decisões. O meu último áudio eu estarei falando sobre divórcio e novo casamento. Então esse é o penúltimo áudio que eu estarei falando sobre casamento, amados. Eu tenho falado diretamente com um casal cristão. Eu digo cristãos são todos aqueles que acreditam em Cristo. Eu não estou falando para crentes somente, mas estou falando para aqueles que acreditam em Cristo. Então eu falo para católicos, para os crentes, para as pessoas que têm uma religião que fala sobre Cristo. Então vamos tentar entender. Todos os bons casamentos exigem honestidade, exige a discrição de ambos, tanto do esposo como da esposa. Ambos deverá empenhar-se sempre em falar a verdade uns aos outros. Por isso que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios 4, verso 25, que devemos falar sempre a verdade, e também aos Colossenses 3, verso 9. O livro de Efésios e o livro de Colossenses parecem ser co-irmãos, pois sempre que o apóstolo Paulo menciona algo aos Efésios, também é mencionado aos Colossenses e também aos irmãos da igreja de Coríntios. Então, bons casamentos dependem da confiança. E uma mentira descoberta, ela destrói a confiança. Eu tenho isso, amado, em mente. Eu sou casado já há aproximadamente 32 anos. Então eu procuro sempre ser bem claro com minha esposa, porque se a esposa muitas vezes descobre que seu esposo mentiu para ela em um assunto, mesmo que seja de pequeno valor, ela irá imaginar que ele no futuro estará mentindo também sobre outro assunto que seja de importância maior. Então, mesmo que
ele esteja falando a verdade. Infelizmente, aquele que pratica o engano com frequência acredita erradamente que são muito inteligentes para ser apanhado em suas próprias mentiras. E quando você perde a confiança, ainda que você esteja falando a verdade, a pessoa não irá acreditar que seja verdade. O mentiroso pode até cobrir o seu engano por algum tempo. Mas a mentira, aquela mentira costumais, aquela mentira praticada diariamente, se ela vier a ser descoberta, isso trará consequência grande. Se a esposa esconde informação do seu esposo, ou seu esposo esconde informação da sua esposa, isso está praticando engano, amado. E o engano é uma forma de desonestidade. Quando alguém se sente enganada, quando alguém se sente enganado, começa a suspeitar que sempre a pessoa irá tentar enganar. E quando o engano ele é descoberto, muitas vezes ameaça a intimidade no próprio casamento. Então eu quero falar para você, amado, irmãos, irmãs, caso você esteja agindo assim, procure mudar a sua conduta. Ore e peça a Deus que te ajude a falar a verdade. Pois o próprio Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então fale sempre a verdade. Procure falar com amor, para que seu cônjuge, para que seu esposo, para que sua esposa volte a confiar em você. Não há nada melhor que ter, muitas vezes, uma vida reta, onde não há problemas, onde você possa contornar esses problemas. Eu tenho visto, amados, que alguns casamentos têm se destruído, têm se deteriorado, porque não há uma confiança. A pessoa muitas vezes diz: parei de confiar em você. E quando a esposa deixa de confiar no marido, ou quando o marido deixa de confiar na esposa, não tem como conviver. Não há como conviver. A convivência se torna maléfica, não traz benefício. A falta de confiança, a falta de ser, da honestidade também, é uma falta de respeito. E a falta de respeito desvaloriza o ser humano na sua essência. A falta de respeito pode trazer problemas que causam inferioridade. Os complexos de inferioridade surgem por causa de um autoestima afetado. E isso ocorre por falta de respeito. Pela falta de respeito que muitas vezes a pessoa se sente desrespeitada. Quando falta respeito no relacionamento, faltou tudo, amados. O respeito da sua essência começa quando reconhecemos que muitas vezes erramos,
quando reconheço a personalidade de cada pessoa e observo mais as suas qualidades do que os seus defeitos. Ainda que todos nós, amados, temos nossos próprios defeitos, e os nossos defeitos estão latentes em cada ser humano. Temos que aprender a viver com o outro, amado, respeitando até mesmo os defeitos um do outro. O respeito começa por aí. Quem sabe você reclama que as pessoas muitas vezes não te respeitam, ou que te respeita por causa, muitas vezes, da falta de respeito que você emite. Algumas pessoas dizem: eu obedeço porque essa pessoa é muito iracunda, muito vingativa. E aí vai deixando a vida correr. Essa pessoa não te respeita, ela tem medo de você. Então ela te respeita por causa da falta de respeito que você emite. Então precisamos ter a responsabilidade. O marido deve ter a responsabilidade com a sua esposa. A esposa deve ter a responsabilidade com o seu marido. É isso que o apóstolo Paulo ensina no livro de Efésios 5, verso 33. Revela que a submissão da esposa envolve respeito ao seu esposo. Do mesmo modo, o marido não deverá tratar sua esposa como sendo uma pessoa inferior, porque ela não é inferior a ele. Porque ela voluntariamente aceitou uma posição de se submeter ao seu marido por amor ao próprio Deus. O apóstolo Pedro, em primeira carta de Pedro 3, verso 7, deixa bem claro isso. Em vez disso, o marido deve tratar com dignidade e com consideração a sua esposa. Existe muito marido que diminui, que menospreza, que maltrata a sua esposa. Ele não deve diminuí-la, nem tratá-la com aspereza ou, muitas vezes, menosprezar a sua esposa. Pois isso pode criar um ambiente amargo, um ambiente que irá destruir a sua vida conjugal. Deus, Ele constituiu a família, amado. Deus lhe deu autoridade, você que é homem, para ser a cabeça do seu próprio lar. Ele te deu autoridade na família. Colossenses 3, verso 19. Então peça ajuda, peça o amor de Deus para solucionar seus problemas. Peça a Deus que te dê sabedoria para lidar, meio para lidar com os problemas que surgem na sua vida conjugal. Um outro problema que tem surgido dentro da vida conjugal é a falta de diálogo entre o marido e a mulher, ou entre a mulher e seu marido. A falta de diálogo nesses dias, amado, nos dias atuais, falando sobre o casamento. Se não ver o diálogo, o casamento pode vir à falência. A falta do diálogo pode provocar falência do seu próprio casamento. Existem mulheres que não gostam de discutir nada com seu marido. Mas existe marido que também não gosta de ouvir as queixas da sua esposa. Muitas vezes eles procuram conversar sobre outros assuntos, mas não trata sobre o seu casamento.
Fala sobre problemas do seu trabalho, sobre possíveis problemas de saúde. Deseja trocar ideias sobre outros assuntos. Mas muitas vezes não dá atenção para os problemas que está surgindo em sua vida conjugal. Existem mulheres que preferem ficar diante de uma televisão ou contar as suas queixas, os seus problemas para suas amigas, do que conversar com seu marido. E isso é um péssimo sinal. Na verdade, quando evitamos os nossos relacionamentos, quando evitamos conversar entre marido e mulher, quando paramos de tratar os nossos problemas entre o casal, algo muito sério está acontecendo. Existe uma ameaça a esta relação. Existe algo que está ameaçando esta relação. Esta relação pode minguar, acabar. É preciso que haja o diálogo, que haja amizade entre marido e mulher. O amor tem que ser natural entre eles. Ambos devem gostar de estar próximo um do outro. Ambos devem sentir a necessidade de estar lado a lado um do outro. O diálogo, amado, deve estar presente em todo o tempo todo, pois ambos precisam desabafar os acontecimentos do dia, seja ele referente ao trabalho ou mesmo referente ao lar, onde muitas coisas acontecem. Se marido e mulher não puderem contar um com o outro, se não pode ser confidente um do outro, então como funcionará esse relacionamento onde ninguém sabe o que se passa no coração do outro? Eu posso não conhecer a minha esposa, e minha esposa pode não me conhecer, mas se houver diálogo entre eu e ela começará a me conhecer na minha intimidade, porque eu estou abrindo a ela aquilo que está dentro do meu coração. E quando não há diálogo, algumas pessoas buscam conselho de terceiro. E outras pessoas que estão muitas vezes do lado de fora começam a dar conselho errôneo e começa a desandar para a própria infidelidade. E a infidelidade destrói o casamento. Então a falta de diálogo também pode levá-lo ao término. Por isso eu comecei falando sobre honestidade. O marido precisa ser honesto com a sua esposa, a esposa precisa ser honesto. Ambos precisam ser fiéis até no diálogo. Marido e esposa devem conversar. Converse com os seus parceiros. Converse. Não permita que outras pessoas interfiram em sua vida. Se vocês não podem contar um com o outro, então entre em seu quarto e ore. Fale diretamente com Jesus. Só Jesus, Ele pode atuar na sua vida. Então fale um com o outro, assuma essa condição. Você que é esposa, diga com o seu marido, fale com o seu amado como uma companheira dedicada. Busque a compreensão.
Então seja generoso um com o outro. O que a Bíblia diz? Olha o que a Bíblia diz. O meu amado é como uma macieira, comparado com as outras jovens. Ele é a árvore mais bonita do pomar. Tenho prazer de sentar à sombra dele, como é gostoso o seu fruto. Aqui está falando sobre o amor, sobre a sexualidade, sobre o momento de prazer que ambos têm. Sim, você é um lírio entre o espinho. Assim é a minha amada entre outras maçãs. Esse versículo está no livro de Cânticos. Cânticos 2, verso 2 e 3. A mulher faz elogio ao marido e ele retribui o elogio dizendo que ela é como um lírio entre os espinhos. E assim é minha amada entre outras maçãs. Então ore, amados, ore e busque a presença de Deus. Estou falando com um casal que quer salvar seu casamento. Eu estou falando com um casal que quer viver uma vida a dois. Eu ainda não falei mesmo claramente sobre divórcio, mas estarei falando em próximo áudio. Ore para que Deus sempre proteja seu casamento. Lembre-se, muita oração tem muito poder, mas pouca oração, você está permitindo que o inimigo interfira em sua vida. Então busque a presença de Deus. Clame a Deus. Busque a graça. Busque o revestimento e a unção do Espírito de Deus para ter uma vida abundante. Este, amados, é mais um pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Meu penúltimo áudio. Só voltarei a gravar se alguém voltar a pedir que eu continue a gravação. Amanhã eu estarei encerrando falando sobre divórcio, separação e novo casamento. Mas estarei encerrando amanhã. Que Deus vos abençoe abundantemente. Quero mandar um abraço fraterno para todos os ouvintes da rádio El Shaddai Vida e a todos os irmãos que me seguem pela rede social, pela página do Facebook, do YouTube e também dos grupos do WhatsApp. Que Deus vos abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.